Olá pessoal, Denise da Conectarium, sejam muito bem-vindos. Se você é novo no canal, nova no canal, bem-vindo. Se você já é velho de casa, prazer ter você aqui. Eu dei um pouquinho sumida, voltando para a gente fazer essa reflexão de lua nova, poder falar um pouco sobre esse ponto zero, né, que é a entrada dessa lua nova em Áries, que aconteceu no dia 11, no domingo, lá no finzinho da noite. Fazer uma reflexão sobre essa semana agora, né? Porque ela já vem carregada pelos aspectos da lua nova, e comentar um pouco sobre onde essa lua nova está caindo para os diferentes signos, para a gente pensar aqui juntos. Eu vou colocar aqui a minutagem para vocês, tá bom? Bom, lua nova em Áries é um marco super importante, né? Porque é o primeiro signo do zodíaco, é a primeira lua nova, se a gente for pensar, só situando, contextualizando, se você é novo, se você não está muito envolvido com o linguajar astrológico, a lua nova, ela é o encontro do Sol e da Lua, que são os dois luminares que a gente fala, né? Então é um ponto marcante. O fato deles se encontrarem no mesmo grau e minuto, no mesmo signo, é como se simbolicamente fosse uma fecundação desse novo ciclo lunar, né? A gente recomeça um novo ciclo a cada 28 dias, a cada dia, né? Cada dia um novo ciclo, mas o ciclo da Lua é muito importante e ele dá a tônica dos 28 dias subsequentes. Então, esse encontro é marcante sempre, toda lua nova, e em especial uma lua nova, que já é novidade por si só, mas no signo dos inícios, no signo que desbrava, que é Áries, e a primeira lua nova também, depois de importantes aspectos que a gente viveu no ano passado, né? Principalmente um marco histórico que foi a conjunção de Saturno e Júpiter no signo de Aquário, marcando um novo tempo. Então a gente está agora zerando os odômetros, né? A gente sai de um ciclo que finalizou o último ciclo, que foi no último signo, né? Que foi Peixes. Tivemos, se a gente for pensar, as quarentenas muito marcadas no signo de Peixes. Eu sempre peço permissão para os piscianos para falar isso, nunca quer dizer coisas boas ou ruins, né? Esse lado binário de que signo não tem lado sombra e lado luz, não quer dizer que um signo seja melhor do que o outro. Mas o fato é que em Peixes a gente tem uma permeabilidade maior de tudo, de espiritualidade, de elevação, de empatia, mas também de vírus. Então a gente tem que levar isso em consideração. O signo de água, né, que é muito profundo, muito sensível. Em Áries a gente muda completamente a chavinha, por isso é tão importante essa lua nova. Porque em Áries a gente está saindo de um movimento de passividade, de um signo Yin, que é Peixes, para um signo extremamente assertivo, eu diria o mais assertivo, né? Que é regido por Marte, o guerreiro, signo de fogo. Para algo ser iniciado, todo início, né? Por isso, não por acaso o zodíaco começa em fogo, exige muita energia para algo sair do lugar, para algo irromper. Então, nós estamos com vários planetas ali no signo de Áries. A lua nova, né, foi marcada sempre conjunção Sol e Lua. Também tinha Mercúrio, nosso pensamento ainda está em Áries. Vênus, o nosso lado afetivo. Então, tem muita coisa rolando em Áries. Se você é ariano, tem bastante informação ali. E a própria lua nova, um novo início. Normalmente a gente tem uma lua nova e uma lua cheia, que é o pico emocional, por signo, por ano. Então essa é a sua lua nova, arianos, né? Para começar, e para nós coletivamente que não somos arianos, é a lua que representa coletivamente esse início, esse romper. Então a gente pensar, né? O que a gente quer começar? O que sair de uma pasmaceira definitivamente, né? Porque a gente tem muito mais energia, muito mais vigor, muito mais impulso. Eu diria até cuidar dos impulsos, porque em Áries a gente tem muito mais acesso, né? Essas questões de raiva, de impulso, de energia, de imposição, de liderança, né? Usando essas características, a gente pensar em usar essas características a nosso favor. Então, o que você quer iniciar, começar, liderar com vigor, com energia, fazer surgir, né? Fazer emergir uma ação muito mais dinâmica, né? Pioneirismo de Áries como o primeiro signo que inaugura, então tem muito pioneirismo, muito estímulo iniciador. Então a gente tem todo um conjunto de fatores que estimulam
a ação, o dar início, né? Começar algo. Essa semana de 12 de abril, a gente tem aspectos para a gente que nos ajudam, então aspectos super interessantes de Júpiter, que traz para a gente otimismo, fé, possibilidade de enxergar, possibilidade da gente religar, né? Júpiter rege Sagitário, é corregente de Peixes, então é um signo associado à expansão de perspectivas, de horizonte, de religiosidade, né? Da gente pensar mais amplo, pensar mais largo, né? Então, ética, enfim, a gente tem uma possibilidade de expandir a nossa percepção, porque ele está pegando Sol essa semana positivamente, temos aspectos aí de assertividade, porém, Plutão também, que é um planeta que fala de profundidade e fala do nosso lado psíquico, mais oculto, também está protagonizando a semana e aí em aspectos de tensão. Então, traduzindo, trocando em miúdos, a gente tem possibilidades muito bacanas de expansão, mas me parece que a gente tem que fazer as limpezas plutonianas, né? Plutão, regente de Escorpião, deus do mundo subterrâneo, em Capricórnio, ele vem tocar em talvez assuntos que ficaram muito marcados nos últimos 2 anos, eu diria. A gente passou os últimos 2 anos com bastante ênfase em Capricórnio, inclusive toda essa conjunção de 20 que gerou tudo que gerou, né, que espelhou tudo que está acontecendo, tem uma ênfase em Capricórnio, onde a gente remexeu estruturas, e Plutão está no fim de Capricórnio, no fim entre aspas, né? Ele vai até 23, 24, quando ele migra para Aquário. Ele está nesses últimos graus, especialmente, fazendo a gente cavar ainda, né? Nós passamos por uma limpeza muito profunda, a gente cavar ainda os temas que a gente não desapegou ainda. No início da semana o aspecto é com Vênus, que tem a ver com afetividade, romance, parceria, valores, a questão econômica e financeira, né? Então, lembra que Vênus rege tanto Touro quanto Libra, né? Então, tem a ver com o aspecto material e concreto e também tem a ver com a parte relacional. Então, a gente está nesses últimos graus e até 23, quando os aspectos de Plutão forem intensos, ele vai cutucar esses temas que a gente ainda, estruturais, que a gente ainda não conseguiu eliminar por completo. Então, essa semana tem essa tônica, né, da gente ir fundo, com a super ajuda de Júpiter, é verdade, mas a gente tem que cavar ali, ver, né, os temas que ainda a gente não conseguiu eliminar, não conseguiu depurar, e ir buscar essa cura, ir buscar esse aumento de perspectiva, ou ir buscar o conhecimento a que Júpiter se propõe, abrir a nossa percepção para que a gente consiga chegar, né, nas profundezas que Plutão propõe, cuidando sempre, quando se trata de aspectos tensos de Plutão, ele traz à tona, e ele toca, né, Vênus, como eu falei, a parte afetiva no começo da semana, lá para sexta-feira, o Sol, a nossa clareza, tudo em formato de tensão, gente, e em aspectos de tensão. E no sábado ainda dá uma espremida em Mercúrio, que é o nosso lado de comunicação. Primeiro vamos falar do que é tensão, né? Quando a gente está falando de tensão em astrologia, que é o aspecto de quadratura, que é um ângulo de 90 graus a propósito, a gente está falando de tá com a tensão, né? Que tá com aquela tração muito testada, né? Então a gente está desafiado. A gente pode olhar essas quadraturas como um muro, né? Se a gente for pensar no ângulo de 90 graus, a gente pode vê-lo como um muro, uma muralha, ou a gente pode ver como um degrau, né? Como que a gente usa essa tensão para gerar um movimento e fazer disso um impulso, especialmente numa temporada ariana, que fala desse impulso, fala do vigor de início, fala de pioneirismo, numa lua, um ciclo lunar também em Áries que fala sobre tudo isso. Então, a gente pegar esses aspectos de Plutão como escadaria para a gente e não escorregar no seu lado sombra, que aí vai ser ciúme, posse, obsessão, compulsão. E sim, ele está questionando as relações, ele está vindo nesse movimento que eu falei ali nos últimos graus de Capricórnio, vendo, ele está escavando ali, né? Vendo o que ficou ali. Como nós tivemos bastante concentração nesses últimos 2 anos, que eu arrisco dizer que ninguém passou ileso, se está abaixo desse céu, ninguém passa ileso, nós cavucamos temas, né? Então,
por aspecto, sempre que os planetas, até 23, tocarem os signos cardinais, os signos iniciadores, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, de alguma forma eles vão ajudando a gente a acionar esses temas que não estão ainda curados totalmente, ou que não foram eliminados totalmente, ou que a gente não conseguiu limpar, né? Limpar o terreno para a construção de algo novo. O signo seguinte a Capricórnio é Aquário, que vem falar da reconstrução, né? Da gente construir algo novo, algo futurista, algo tecnológico, algo que una as pessoas coletivamente, comunitário. E Vênus está em Áries, né, que é um desses 4 signos, que é o lado afetivo. Então, Vênus em Áries de 21 de março até essa semana, até 14 de abril, quando ela vai mudar para Touro. Então, os toques nesses signos ajudam a gente a dar uma cutuca de novo, talvez esses temas que vinham vindo, né, desde essa concentração planetária em Capricórnio. Então, é mais uma oportunidade, a dica para a gente não cair escorregar ali no lado mais obsessivo de Plutão, que causa ciúme, que causa sensação de perda, que causa sensação de algo está morrendo. É o planeta, sim, da morte e do renascimento, né? Então, morte de uma situação simbólica, lembre-se sempre que vem a etapa seguinte, que é o renascimento, que é a reconstrução, que é a regeneração a que ele se propõe. Então, temos um ciclo absolutamente ariano, de impulso, de coragem. Coragem é uma palavra ariana. Numa lua, não deixa dúvida, né? A lua nova é tão marcante porque fecunda um novo início num único signo e fala pra gente que é aquela temporada, né? Pra gente olhar com vigor, com coragem, com liderança. Numa semana que tem essa tônica da gente pensar tanto do ponto de vista de expansão, de abertura, de conhecimento, de religação, quanto também poder olhar para dentro, né? Me parece que o Júpiter como deus do céu, né? E Plutão como deus do inferno, a gente tem que fazer essa ligação em tudo que ficou muito para dentro versus a expansão do que está longe, das metas ao longo alcance, né? Do que a gente quer desbravar, nossas aventuras, que é o espírito e a mensagem jupiteriana. Sempre, pessoal, a gente mantém em mente, eu tenho aqui o nome do canal, né? Astrologia e Empreendedorismo Pessoal, para a gente pensar como a gente quer empreender com essas informações, refletir sobre a nossa vida, num movimento espiral, né? Um movimento espiralado é um movimento que às vezes parece que a gente está voltando para o mesmo lugar, mas não estamos, não estamos. Se perdoe, deixa passar. Plutão fala disso, né? Da gente precisar abandonar para poder recomeçar. E agora a gente está com... cada semana o céu vai mudando muito, a cada dia vai mudando, mas a cada semana a gente tem uma tônica, a cada mês a gente tem uma tônica de uma grande mensagem. E essa grande mensagem de coragem fala que é o momento que a gente, sim, tem condições, tem ferramentas, tem ímpeto desse signo de fogo, tem um céu iniciador para poder ajudar a gente a eliminar, a conseguir regenerar o que possivelmente a gente não conseguiu. Então, é o momento da gente dar uma zerada ali no odômetro, né? Zerar, começar de novo e poder deixar. Plutão fala de eliminar, de deixar para trás aquilo que não tem mais serventia. Plutão, regente de Escorpião, rege todo o aparelho excretor, aquilo que a gente elimina porque não tem função, elimina porque precisa seguir um fluxo da natureza. Então vamos pensar sobre isso, especialmente porque a semana começa com Plutão-Vênus e nós sabemos que toda essa parte afetiva mexe muito com a gente, economia e afetividade, então esses dois temas mexem muito e é o momento, sendo Plutão em tensão, da gente pensar o que precisa ser eliminado e sabemos, já que é uma tensão, de que nós estamos resistindo. Né? Há uma resistência coletiva em torno disso. Então vamos pensar sobre isso. Essa Vênus afetividade entra em Touro no dia 14, como eu comentei, ficando nesse signo de domicílio. Lembra que um planeta se sente à vontade ou menos à vontade, dependendo do signo onde ele se encontra. O Touro, né? A Vênus rege Touro, além de Libra, então ela tá super em casa nesse signo, que é um signo onde ela tá plena, onde ela pode fazer ligações, né? Onde ela pode concretizar, né? É a Vênus mais prática. Então, de 14/4 a 8 de maio, a 8/5, ela tá atravessando o Touro.
Vamos fazer um lembretezinho aqui, pessoal? Eu sei que é bastante informação e a gente, quando vai falando de astrologia, vai abrindo várias camadas, mas faz parte, acho, desse aprendizado para a gente pensar aqui junto. Nós tivemos a migração de Capricórnio para Aquário, lembra? Então, lá em dezembro, Júpiter e Saturno foram para Aquário. E aí mudou a tônica, né? E aí passamos agora a ter uma escala com esses dois planetas dos signos fixos. Então, Aquário, Leão, Touro e Escorpião tem um chamamento, né, com esse ciclo. Então, toda vez que um planeta passar, principalmente esses pessoais que vão fazer aspectos com Saturno e Júpiter, a gente tem nesses signos, né, Touro, Escorpião, Aquário e Leão, a gente tem um toque aí nesse signo, uma tensão envolvendo Aquário, que quer dizer o seguinte: nós estamos vivendo em 2021 a tensão entre o velho e o novo. Isso porque Júpiter e Saturno, que estão em Aquário, estão nesse embate com Urano, que está em Touro. Então, nós temos fundamentalmente uma briga aí entre a manutenção das coisas e o novo, a construção de algo completamente novo. A gente está num ruído entre paradigmas, né? A gente está tentando se apoiar no conhecido, na manutenção, na estabilidade, que é Touro, que está muito claro, Urano passando ali, que é o momento de renovar, ao mesmo tempo em que a gente tem dois planetas importantes, Saturno e Júpiter, passando em Aquário, dizendo da importância da gente ir para uma visão coletiva, de pensar em grupo, pensar coletivamente. Então a gente tem uma pegadinha do céu, até porque eles estão meio que jogando em funções que normalmente são antagônicas a esses planetas. Exemplo, Urano, que é o desbravador, em Touro, que é um signo mantenedor, e Saturno, que é um planeta mantenedor, num signo que quer romper com o status quo, que é Aquário. Então a gente tem essas pegadinhas de várias frentes, né, no céu com relação a esse velho e esse novo. Então é o desafio da gente construir um mundo novo, estando ainda dentro de um paradigma que a gente está tentando manter e a gente está vendo que não é por aí, né? Então essa grande briga de 2021, como a gente cria um paradigma novo, de forma tão abrupta que foi, né? Então a gente não teve tempo para concatenar a necessidade de criar esse mundo novo. E para ir fechando, pessoal, eu prometi lá no início do vídeo para a gente falar onde está caindo essa lua nova para cada signo, para a gente pensar em área de experiência. E só um lembrete super, hiper importante. Aqui nós estamos falando de duas camadas, tá? Quando a gente fala de horóscopo para cada signo, a gente está falando de uma camada coletiva, né? Então, você vai se identificar com tanto o signo seu, solar principalmente, quanto o signo do ascendente. Lembrando que aqui é uma pincelada da pincelada, não é no intuito de substituir o seu mapa de nascimento, que não tem substituto, é o seu mapa único, mas é para dar uma visão desse coletivo, que me parece ser duas camadas interessantes. Eu sempre comento que eu olho sempre, eu tô com o meu individual na cabeça, mas também fico sempre pensando para o meu signo, que é Sagitário, o que tá pegando ali, né, em termos coletivos. Eu sempre tiro também alguma informação desse coletivão. Então, se a gente pensar nesse novo começo, nesse novo tempo, nesse novo ciclo dessa lua nova em Áries, então se a gente pensar em Áries, pega em cheio, né? Pega a sua expressão, pega a área de experiência desse ser no mundo, de expressão no mundo. Então, como eu tinha falado no início, é uma lua nova super importante para o signo de Áries, como se expressa, como está no mundo, como se coloca, como inicia projetos. Então, uma fase muito interessante de dar um novo gás, de dar um novo início, não só até por conta de Sol e Lua ali na Lua Nova, mas também Vênus e Mercúrio passando pelo seu signo. Então, trazendo a questão da troca, da comunicação, dos relacionamentos. Lembrando, pessoal, a passagem de Vênus no nosso signo, que normalmente ele a cada ano passa, em tese, pelos 12 signos, salvo em épocas mais longas de retrogradação, é um período onde a gente tem uma facilitação natural, né? Então, existe essa facilitação natural para Áries de 21 de março até 14 de abril. Então, eu sei que tá acabando, mas é interessante a gente saber onde passa Vênus, tá? Para Touro, a lua nova acionando uma área de inconsciente,
uma área de entrega, de redenção, de final de ciclo, o que precisa deixar aí para dar início, para pegar essa energia de início, pensar em algo nas forças maiores, né? De redenção, de deixar as coisas irem, de espiritualidade, de contato com religiosidade. Para Gêmeos, pega uma área de contato com amigos, grupos, associações, instituições, coletividade, o seu lugar social dentro de um grupo, planos futuros, né? O que você precisa fazer hoje para colher amanhã. Essa é uma fase de lua nova inicial bastante interessante para pensar nisso, em planos do amanhã, em coletividade, em amigos, grupos. Para Câncer, essa lua nova aciona a área de trabalho, meta, profissão. Fica atento se você tem alguém novo, novidade, alguém ligando, algum projeto novo que apareça, alguma ideia nova que apareça, envolvendo essa sua área de meta, carreira, profissão, objetivo de trabalho, um lugar social. Para Leão, a gente está acionando com essa lua nova a área de crenças, filosofias de vida, expansão de conhecimento, ensino, exterior, contato com o exterior, questões judiciais e legais. Veja se esses temas estão permeando, como eles estão permeando, o que chega para você, leonino, com relação a essas áreas. E aproveitar, gente, tudo que eu tô falando, vejam o que chega, eu quero dizer, é um momento de início, tanto por ser lua nova, quanto por ser em Áries, acionando essas áreas de experiência que eu tô dizendo. Então, fique mais consciente, tenta buscar o que informações, o que pessoas, o que livros, ou que acesso ao que essa lua nova tá trazendo para você nessa área de experiência, que é o convite coletivo para o seu signo. Para Virgem, tá acionando uma área de transformação profunda, sexualidade, dinheiro compartilhado, uma área que tende a ser mais aguda em termos de transformação e renovação. Tem a ver, análogo ao que eu estava explicando sobre Plutão, né? Então, para Virgem é um debruçar-se sobre temas talvez mais psíquicos, mais profundos, que talvez precisem realmente ser reciclados nesse período. Essa lua nova é um gás de reciclagem, uma ênfase na questão do dinheiro que se compartilha, o dinheiro que você ganha com alguém, que rende com alguém. Então, um novo início, um novo start ali com relação a esse dinheiro em conjunto, ter bastante energia ali nessa área. Para a Libra, a gente tem, como é um signo oposto a Áries, muito acionada a área de casamento, parcerias, sociedades, o outro na sua vida. Então, aciona essa área de parceria e relacionamento numa lua nova, lembrando que traz uma tônica plutoniana, né? Então, de profundidade, de intensidade, então tem um fio esticado aí, tem bastante planeta em Áries acionando essa área de parceria. Então, novos começos, pensando, Mercúrio também tá ali, então pensando sobre relação, transformando, novos inícios, então é a área de parceria que está evidenciada. Para Escorpião, a gente está falando de uma área cotidiana, uma lua nova na área do cotidiano imediato, saúde, bem-estar, o varejão da rotina, tudo que você tem que fazer no seu dia a dia de rotina para que a vida funcione. Então, algo pode estar se alterando na rotina, novidades de trabalho, questão com prestadores de serviço, empregados, colegas, toda essa dinâmica do dia a dia, do cotidiano, que também envolve trabalho, bem-estar, saúde. Né? Saúde, você pode estar com novos começos, novos inícios, pensando em bem-estar, repensando a alimentação. Será que tem algo novo aí que pode surgir para você com relação a isso? Para nós, sagitarianos, essa área de experiência de Áries está pegando uma área de criatividade, filhos, projetos criativos. É uma área de diversão, prazer, romance. O que a gente faz por prazer, por lazer, né? Pensar no seu projeto criativo, autoral, aquilo que você pode colocar no mundo, autoconfiante, né? Que você expresse a sua identidade. Então, para Sagitário, pensa, temos toda essa semana de lua nova, gente. Vamos pensar o que surge com relação a essas áreas. E pegar esse bonde, né? Não desperdicemos as duas, cada uma traz pra gente uma missão, né? Um recado. Para Capricórnio, pega uma área de família, interioridade, o íntimo, o doméstico, bens imóveis, toda a dinâmica do lar,
né, da família. Então, o que de novo pode estar passando por ali? Questão com família, com a intimidade, repensando esse lugar, repensando essas interações, temas novos com relação a bens imóveis, vendas, compras, mudança, o que está passando por aí? Para Aquário, nós temos na área de comunicação, irmãos, troca mental, comércio, divulgação. Então, o que você está aprendendo, divulgando, falando, pensando? Quais são as novidades aí para você de Aquário? Onde está sua mente, né? No que você está, onde você está colocando essas sementes de pensamento, de troca? Como anda a relação com os irmãos? Algo novo passando por aí? Vamos pensar sobre isso. Parentes próximos também essa casa. É uma casa de articulação mental, de troca e de aprender, né? De ler, de falar, de pensar. E finalmente, para peixes, aciona uma área de prática, de dinheiro, de recursos, do meios de ganho, meios de produção. Então, talvez novidades nos mecanismos que usa para ganhar seu dinheiro, repensando forma de ganhar dinheiro, querendo mudar de negócio, mudar de trabalho, tudo num viés de ganho de recursos, talvez questões de apego e desapego, né? Toda essa questão prática e material nessa lua nova para peixes. Pessoal, então acho que passamos aqui o recado. Quero desejar para vocês ótimas reflexões, né? Eu acho que aquilo que a gente não reflete sobre na nossa vida, quem vai fazer isso por nós? Então cabe a nós. É bom estar aqui de volta com vocês. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você não se inscreveu ainda e já assistiu o vídeo, vai ser um prazer ter você por aqui. Se você achar que outras pessoas podem se interessar em entender mais, vou adorar fazer parte desse seu hall de amigos e contatos. E a gente se vê por aqui ou no Instagram, Denise_Conectar em Astrologia, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê. Beijão.